Esperar alguém entrar aí para me falar se tá funcionando o áudio. Que sentiu aí no peito quanto é essencial ter Dá para ouvir agora? Ai, que bom. Sei lá o que tá acontecendo, gente. Só sei que hoje o áudio tá falhando no computador, em tudo. Não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Boa noite. Boa noite. Vamos aproveitar e convidar as amigas. Eu vou colocar o nome aqui da live. Eliane, avisa lá no grupo, por favor, que agora foi, que agora tá tudo direitinho. Boa noite. Boa noite, Amanda. Vamos convidar todo mundo. Boa noite, Maria. Convidar as amigas, convidar os amigos. Mandar aí para as primeiras pessoas que aparecerem aí no aviãozinho. A gente nunca sabe quem tá precisando, né, assistir ter essa informação. Então vamos mandar para os amigos, né? Boa noite, Júlia. Boa noite, Glau. Boa noite, Black. Possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto de ser livre de falar. Possa chegar, não mais calar. Oh, oh, oh. Boa noite, gente. Hoje a gente tá aqui no nosso terceiro dia de live, né? Vou falar um pouquinho para vocês. A gente está na jornada da mulher de alto valor, né? Onde eu e a Regiane, a gente entrou nesse desafio, onde a gente pensou nas mulheres que a gente atende, nas maiores dificuldades. Sem querer, liguei o som aqui. Nas maiores dificuldades das mulheres que a gente atende, e também nós pensamos nas nossas maiores dificuldades, nas nossas histórias como mulheres, né? Então, por isso que surgiu a Jornada da Mulher de Alto Valor. Então, foi um evento que começou com lives na terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre o cárcere do amor, que é aquele amor controlado, aquele amor que machuca, que dói, que sufoca. Amanhã, sexta-feira, nós vamos falar sobre fazendo as pazes com o masculino, né? Então, resumindo, hoje a gente detona e amanhã a gente faz as pazes, vai ser isso. No sábado, o encontro vai ser na cama com elas, vai ser quente. O encontro de sábado promete. Domingo não vai ter live, tá? Vai ser TPM, a gente vai falar sobre TPM, a gente vai falar no grupo de WhatsApp. Então, quem ainda não está no grupo, vai lá no link da bio, que tem um grupo lá, é só você clicar e entra no grupo e fica sabendo de todas as informações, e vai ter a tarefa de domingo. Na segunda-feira, a gente vai falar sobre a vida de Mariana. Aí eu já vou fazer a live sozinha, a Regiane já não vai estar mais com a gente. Na terça-feira vai ser o workshop fechado, não vai ser aqui no Instagram, que vai ser o caminho, que vai ser os passos para a cura do nosso feminino ferido, tá bom? Então eu vou convidar aqui a Regiane entrar para a gente começar o assunto de hoje. Ana. Boa noite, Babi. Oi, Rejane, boa Olá, boa noite. noite. A gente tá em Mercúrio retrógrado, gente? Ou Não, não? já saímos. Saímos dia 22.
Ai, gente, porque tanto problema com áudio. Hoje eu tô com muito problema com áudio. Sim, Eu vou botar aqui. ai, Pronto. Gosto desse. não sei o que está acontecendo. Se apresenta um pouquinho, Regiane, para as pessoas aí que não te conhecem, né? Fala um pouquinho de Isso. você. Então, gente, eu sou a Rejane, eu sou astróloga, taróloga, oraculista, terapeuta Teta Healing também. E eu e a Lu, a gente está nessa jornada aí, a gente se conectou com as nossas histórias, muitas coisas comuns, né? E também pelo oráculo da deusa, né? Que aí eu comecei a entrar nesse mundo do feminino, tudo mais, pelas deusas, né? E as deusas, assim, me trouxeram muitas respostas e eu fiquei muito curiosa com tudo isso, né? E aí a gente É um começou a universo, conversar bastante, né, sobre esse tema. é um universo encantador, né? O mundo da mulher é um universo encantador, né? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o cárcere do amor, né? Aquele amor controlado, aquele amor que faz a gente sofrer. E aí a gente pensando aqui, o que a gente precisava falar, a gente precisa falar, né? Entender um pouco do mecanismo dos homens, né? Por que os homens são assim, né? Como que eram os homens de antigamente, né? Aliás, quem tá lá no grupo do WhatsApp, né, viu o vídeo que você postou, que é de Pesado, matar, de matar. pesado, aquele vídeo é pesado, pesado. Fala um pouquinho, Rejane, dessa parte, assim, como que era antigamente? Traz um pouquinho da deusa Lilith para a gente Isso. entender. Então, tanto no oráculo da deusa, né, até trouxe aqui a carta, né, da nossa querida Lilith, né, então tá aqui ela, que ela vem até com uma Uhum, palavra-chave, olha só a palavrinha-chave dela, ó, poder, né, ela é muito poderosa, poder. então ela é uma deusa que vai mostrar muito desse feminino, além dela falar de libido, ela também fala do feminismo, né? De todo esse movimento do feminismo, muito por conta do mito dela, né? Então eu gosto muito de trazer o mito, de trazer a história da deusa, porque a gente vê que é uma coisa muito nossa ainda, né? Muito presente. Todas as deusas a gente vê isso. E Lilith, né, ela, na mitologia, ela aparece como a primeira esposa de Adão. Então, Deus, quando conta-se no mito, né, que quando Deus resolveu criar o mundo, aí criou Adão do barro, né? Então, Deus fez ali o paraíso, o jardim do Éden, lindo, maravilhoso. E aí vou construir um ser para habitar essa terra linda e maravilhosa. Aí veio, pegou barro, graveto, criou Adão. Aí Adão foi habitar o paraíso. E aí ele começou a ver que ele estava muito solitário, né? E que todos os animais tinham seu par, mas ele estava ali sozinho. Então ele foi, não, vou trazer uma companheira. E aí veio do mesmo barro, do mesmo graveto, ou seja, da mesma origem, criou Lilith e ofereceu a Adão como esposa. E aí, no momento de consumar o matrimônio, né, na hora do ato sexual, Lilith não aceita ficar por baixo. E aí vem a primeira crise do casal, né? Porque ele queria que no sexo ela ficasse por baixo e era para ser assim, no mínimo, do lado, né? De preferência lá em cima, mas do lado ainda aceita. Só que ele não queria. Então veio essa crise e ela falou para ele: olha só, por que eu vou estar abaixo de você? Porque o estar em cima é uma posição de poder, né? Entende isso? Uhum. E aí ela não aceitou isso e questionou para ele: por que eu vou estar nessa situação se eu vim da mesma origem que você? Então eu sou igual a você? E aí eles discutiram, ele não aceitou, e o que ela fez? Foi embora. Abandonou o Jardim do Éden e Adão, né? Foi embora.
E aí ele Ela estava ficou, além do seu tempo, né? Ela estava muito além do seu tempo, né? com Vamos considerar. certeza. E a gente tem uma Lilith aí, né? Todo mundo tem uma Lilith no mapa. E Temos, aí, temos, é. e Descobri isso aí com você, então, eu não sabia. Eu não sabia. e aí ele fica, né, desolado, chora ao pai. Ah, Lilith me abandonou, estou aqui sozinho. E aí Deus vai e manda 3 anjos atrás de Lilith para trazê-la de volta. E aí, nessa conversa, ela fala para eles assim: olha só aceito voltar para Adão e o Jardim do Éden numa condição, que eu fique por cima, porque eu não vou ser a esposa submissa. E aí os anjos olham para ela e falam assim: olha, deu ruim, nada feito, você veio ser submissa. Aí ela não aceita e vai ter com os demônios. Então diz no mito que ela depois se torna um demônio. E isso vem muito da depreciação até da figura de Lilith, que ela é totalmente revolucionária, liberta, independente, dona de si, né? Ela se posicionou e aí pronto, né, a figura feminina que não é que não presta, né? Aquela que foi colocada para baixo, né? E aí depois, então, Adão, Deus, né, olha ali, então fala, não, eu vou te trazer uma segunda esposa. E aí no mito conta que nasceu Ou seja, Lilith não tem solução. Lilith vai para o inferno, vira um demônio. isso. Adão merece uma segunda esposa. Merece uma segunda esposa, que aí ela vem de onde? Da costela dele. Então, assim, uns dizem que era da costela, outros contam que isso teve um erro de tradução, onde na verdade não seria da costela, mas seria do lado dele. E aí o lado entende que é a costela, quer dizer, tem uma distorçãozinha aí, né? Tem uma manipulação que sempre tem. E aí então aconteceu isso, ela passa a ser Eva, né? Eva então é a esposa submissa, que aceita, né, toda essa condição. E aí depois Lilith, por raiva, né, sentimento de vingança contra a prole de Adão e Eva, vem então esse lado da mãe devoradora. Então alguns dizem, né, conta lá no mito, que ela passa a ser então aquela mulher da tentação, que é representada pela serpente do fruto proibido, que é a tentação. Então tem esse lado da tentação, e aí ela entra nos sonhos dos homens solteiros para seduzir, ela devora as crianças, e tem todo esse lado da mulher que é a malévola, é a bruxa da história, né? Ela é considerada no mito uma das bruxas. Então aí tem toda aquela história que a gente já falou até lá na primeira live, né? Da época das bruxas que se reuniam na fogueira, e aí tinha a mulher que, né, que foi levada depois para o lar, que era então muito representada também por Hera, né? Então tem toda essa figura que separou, né, a mulher em dois grupos. Aí tinha a mulher da casa e a mulher da rua, e que tinham comportamentos diferentes. E aí, assim, a mulher ficou um pouco vista como promíscua, né? Como ela não é submissa, ela é vista como promíscua, Exatamente. né? E aí, assim, por que que a gente trouxe a história, né, de Lilith voltou no tempo lá atrás, né? Justamente para entender isso, né? Nós somos seres em evolução, a gente está mudando o tempo todo, né? Mas essa questão, assim, da mulher ser independente, né? Ir para as ruas, trabalhar, né? Falar, decidir, né? Se vai ficar por baixo, se vai ficar por cima, decidir, né? Se Isso, falar para o homem, posicionar, não, olha né? só, eu quero Gostei, não ficar por cima. gostei. Isso é Né? muito recente, né? Isso é muito recente. A Liane tá falando que travou. Eliane, acho que travou só para você, porque aqui para mim não travou não, nem para a Rejane. Acho que só para você. Mas isso é muito recente, né? E aí a gente fala assim, como que ainda existem homens que acham que as mulheres têm que ser submissas? Existe, gente. Por que que existe? Porque assim, nós temos
um corpo de memória, onde a gente carrega todas as nossas experiências, né? As nossas experiências boas, ruins, os nossos traumas, a gente carrega todo o nosso corpo. E a gente carrega coisas no nosso corpo, inclusive que foram vividas enquanto a gente ainda estava na barriga da nossa mãe. A gente carrega memórias de ancestrais, de outras vidas. Então, assim, vamos lá. Os homens, né, vivem dessa forma durante milênios, as mulheres também. Uhum. Então, assim, é muito difícil mudar de um dia para a noite, né? É muito recente, essa mudança ela é muito recente. Então, por isso que ainda tem muito relacionamento abusivo, né? A gente eu postei hoje lá no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp, vai lá no link da bio e clica lá um vídeo que é de 1970, aquele vídeo, Eu acho que 1960. aquilo ali é em torno da década de 50. Tinha alguns ali que era da década de 50, 60, e você vê que era tudo comercial americano, assim, né? Acho que só tinha um ou outro Isso. nacional, mas assim, era da época que era da época daquela série da Feiticeira. Era década de 50. Você vê pelas roupas, pelo penteado, pela postura da mulher. E aí, como que era aquela época, né? Aquela época as mulheres eram submissas, né? O vídeo que a gente colocou lá mostrava, né, a mulher embaixo, o homem em cima, né? Tem um comercial que o, o homem tá pisando na mulher, né? Ela é um tapete, o homem tá pisando, aí faz Ah, uma referência. Como que é? Conta aquele comercial. então, aquele comercial é de calça, é uma calça e assim, colocando a mulher como se ela fosse um tapete de pele, como se fosse uma onça e só tem a cabeça da mulher, né? E ele em cima, assim, se colocando como superior, né? Tem outra que eu acho Aham. super chocante, que é assim, tem um cara sentado na cadeira, a mulher de bruço, ele dando palmada nela, né? Como se fosse uma criança levando palmada. Se fosse uma criança já era absurdo, uma mulher então nem se fala, né? Dando palmada como se fosse uma criança, quer dizer, infantilizando a mulher, inferiorizando a mulher, né? E do tipo assim, se a sua mulher não te trouxe o café fresco, que era um comercial de. Acho que era comercial de café, era uma coisa assim, já nem me lembro, porque a figura é tão chocante que eu nem olho para o produto, sabe aquela coisa assim, do tipo, que horror! Né? Tem um que até foi minha filha que me mostrou, que era o comercial de um sapato. E aí era o sapato, né? E a mulher beijando o sapato do cara, e o comercial era assim: use esse sapato e ela ficará aos seus pés. E a imagem era da mulher ali beijando o sapato do homem no pé do homem. Exatamente. Então Então, era. isso vem lá de É, trás, né? De antigamente. É, tem também, né? Uma cena muito interessante do Outlander. Quem tá vendo Outlander, né? Outlander, resumindo a história. Qual é a história do Outlander? A mulher, ela é de 1947, se eu não me engano. Ela volta há 200 anos atrás. Nisso que ela volta, ela casa lá com Jake. Aí tem uma situação. E ela é uma mulher muito avançada para aquele tempo, sabe? Ela é uma mulher que ela sentia prazer sexual, né? Ela é uma mulher que ela falava a opinião. E aí, sempre que tinha alguma situação, né, dos homens, que os homens debochavam, tentavam colocar ela no lugar de mulher daquela época, e ela respondia, os homens ficavam horrorizados, né? Chamavam até ela de bruxa, né? uhum. Aí teve uma situação que ela casou com esse homem, com o homem da época, o Jamie, e aí teve uma situação, não lembro exatamente o que aconteceu, só sei que
ela fez algo que não era permitido por ele, né? E aí todos os homens ficaram cobrando dele tomar alguma atitude para ele punir ela. Aí ficou todo mundo lá embaixo, que era um bar, bebendo e tal, e esperando a hora que ele fosse bater nela, para Uhum. todo mundo assim curtir, né? Para todo mundo bater palma porque ele estava botando limites na mulher. E aí ela vai, né? Ela fala: "Não, você não vai me bater", corre e taca as coisas e tenta fugir de tudo, mas não consegue, ele bate nela. E ele fala assim: "Vem, mulher, porque essa é a forma de eu te punir, essa é a forma de você aprender". E bate nela. No que bate nela, no dia seguinte, ela acorda, ela desce para tomar café e ela não senta. E todos os homens riem da cara dela, porque ela não pode sentar, porque ela tá com o bumbum doendo, porque ela apanhou pra caramba, né? E ela começa a desprezar o marido. Ela não aceita de forma alguma ele bater nela. Ela não aceita. No outro dia ele vem, chega de noite, tenta tirar a roupa, deitar. Aí ela: "O que que você vai fazer?" Aí ele: "Eu pensei". Ela: "Não, não pense". E ela ignora ele e ele começa a refletir, né? Essa cena é linda, essa cena é maravilhosa. Aí ele começa a refletir. Isso aconteceu com. Era dessa forma com os meus avós, era dessa forma com os meus pais, com os meus tios, mas talvez no meu casamento não seja mais assim. O que Uhum. que eu faço, né? O que que eu faço para eu resgatar a mulher porque ele era apaixonado por ela? Então, assim, ele teve essa reflexão. Funcionava assim na época dos homens da minha família, mas eu acho que aqui no meu casamento não é mais assim. Aí tem a cena lá que ele vai, pega a espada, tira a espada, ajoelha e, e, e jura pela espada dele, né, que é uma coisa de honra da época, que ele nunca mais ia fazer isso com ela. Aí ela perdoa e ele não faz mais. Mas assim, nessa cena dessa série mostra bem o que que é um homem de antigamente, o que que é uma mulher mais acima do seu tempo. E eu acho que a gente ainda tem muito isso, né? A gente vive Uhum. ainda muito isso. Né? Vira e mexe, a gente se esbarra em relacionamentos, as mulheres se esbarram em relacionamentos onde os homens estão antigamente, elas estão lá na frente. E como lidar com isso? É o que a gente vai discutir, né? Que a gente vai estar falando hoje aqui. Como lidar com isso, né? Quer falar alguma coisa, Rijane? Então, o que é Que eu vou mais vendo se tem comentário aqui. Fala alguma coisa que eu vou é vendo se mais tem. comum, né, do que a gente imagina, né? E além de ser comum, é uma coisa que eu vejo que as mulheres ainda têm dificuldade de aceitar. Sabe assim, quando a gente, pela nossa natureza maternal, né, tem aquela coisa e colocar os panos quentes, né, do tipo assim, não é isso tudo, não é bem assim, aí justificar, né, porque ele tá nervoso, é porque tá com problema, né, então tem toda esse lado assim que a pessoa não acaba não deixando passar. E aí quando vai ver, tá numa situação em que ela está com o feminino ferido, Com né? certeza, com certeza. Com certeza. É, a mulher que tá nessa situação, ela tá com o feminino ferido. O homem também tá com o masculino ferido. A Natane comentou aqui que tem uma série, o Conto de Aia. Eu não conheço essa série. Que retrata também cenas de abuso e violência sexual, onde as mulheres escravizadas eram somente para fim de reprodução. Ela diz que é Eita. uma série muito forte. Ela está indicando aqui essa série. Vou até procurar para ver. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Qual a série? Qual a série? Ele está perguntando. Então, a Natânia indicou o Conto de Aia. A série que eu falei da cena era Outlander. Não sei qual que você está perguntando. E aí, assim,
A gente conversou sobre um casal, né? Ele não é culpa só de uma pessoa, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes, né? A pessoa não é assim só por culpa dela, né? Existe todo um contexto aí que é, alimenta, alimenta isso, né? Então a gente pensou assim nas características de um homem abusivo e nas características de uma mulher que sofre, que vive esse relacionamento abusivo. O que que você Uhum. pensa, Regiane? Então, porque quando a gente fala de um relacionamento abusivo, né, que aquele homem é abusivo, a primeira coisa que vem, né, porque antigamente todo mundo achava que o relacionamento abusivo só era abusivo quando entrava a violência física. Então era uma coisa fácil das pessoas identificarem. Então, por exemplo, se tem um casal que vive um relacionamento abusivo, se é um relacionamento com violência, a família identifica, os vizinhos identificam, os amigos identificam. Então fica mais fácil daquela mulher e das pessoas do seu convívio aceitarem. Mas o que mais acontece, o que tem se falado mais ultimamente, né, que eu acho que é o mais perigoso, mais sutil, é o silencioso, né, porque as pessoas não têm como saber, é o relacionamento abusivo, onde o abuso é psicológico. Né? Então, esse, só quem sabe é quem está ali dentro da relação, ou seja, o homem e a mulher. Né? Principalmente a mulher, que é Exatamente. ela que sofre, né? Porque a família não vai É, saber, os amigos, não tem uma coisa visível, né? Porque é muito sutil. E até mesmo a mulher, ela vai se sentir ferida emocionalmente, mas ela não vai, às vezes, identificar ou classificar aquilo como abusivo ou reconhecer que ela está passando por um tipo de violência psicológica, né? Tem sempre uma coisa assim de, tá nervoso, é assim, vai passar, é fase, tem sempre alguma coisa por conta de uma culpa, né, Lu? Então, assim, tem as características desse relacionamento abusivo que é o psicológico, né? exatamente. Assim, eu acho que um ponto importante para a gente destacar é o seguinte: a gente associa agressões, relacionamento abusivo, muito com falta de cultura, né? Essas famílias de favela, essas famílias pobres, pessoas que não tiveram estudo, não, né? Uhum. Existe muito relacionamento abusivo em classe social média alta, em pessoas estudadas, em pessoas graduadas, pós-graduadas, doutores. Existe muito. E aí, isso é muito calado, isso é muito escondido, isso é muito disfarçado, né? Isso é muito comum, né? Porque, infelizmente, a sociedade ela só entende como abusivo quando a mulher já aparece toda machucada, quando a mulher vai parar no hospital, né? Por É. exemplo, né? Aí vem a lei Eu Maria, até não. vem a Ah. lei, né? Aquela lei Maria da Penha, né? E Aí as não, pessoas acham que só é relacionado a isso, né? não Agora, precisa chegar é, nisso. pois é. Mas a tendência é que se não resolver, pode vir até chegar, né? Porque às vezes começa pequenininho e aí aquilo vai aumentando, 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 vai se retroalimentando, né? E aí pode chegar, nem, não é 100%, mas às vezes chega, né? Às Sim, vezes sim, chega. E aí, Lu, como sim, é que tem seria comentário aqui. esse Peraí, relato? deixa tem comentário aqui. Tem Deixa eu pergunta? ver, esse comentário tá grande. A Rosa comentou aqui: a dependência emocional é muito triste para a mulher. O que fazer para a mulher se libertar desse sofrimento?
Vejo Uhum. que tem uma ligação muito próxima da maneira familiar em que ela foi criada. A gente conversou sobre isso hoje, né? Foi. A gente falou Faz sentido. exatamente isso. Então, vamos entrar nessa questão, né, das características do homem Isso, abusivo e das características da mulher que. isso. Assim, né, gente? A gente está falando de mulher porque é a jornada da mulher de alto valor. A gente está focando na mulher. Mas, assim, também tem homens que sofrem por Tem. relacionamento abusivo, porque a mulher é abusiva, tá, gente? É de todos os lados. E às vezes também o relacionamento abusivo que a mulher está sofrendo, às vezes não é do marido, às vezes é do pai, é da mãe, tá? Exatamente. A gente está focando nisso, na mulher que está sofrendo por essa situação num relacionamento de casamento, mas tem outros contextos também. Uhum. Então, assim, o homem abusivo, né? Quais são as características de um homem que é abusivo? Ele é extremamente controlador, né? Você não pode ir a lugar nenhum sem ele, você só pode ir com ele, Você não pode usar essa né? roupa. Você só pode usar esse Você não tipo de pode roupa. usar essa roupa, Você não pode cortar né? o São cabelo. coisas assim sutis, são coisas sutis e que a gente já vai percebendo aí, É, né? Mas depois que ele casou, ele ficou assim. Não, já tinha alguns é. pontos e a gente não percebeu. Então, assim, aquele cara que você saiu sozinho, você foi pra praia e o cara reclamou com você, pode ser um cara abusivo. Então, vamos prestar atenção, vamos acender o sinal vermelho, Então, eu né? considero assim, disso que a Lu vai falar, que ela começou a falar desse ponto, quem quiser identificar se pelo menos três ou quatro, né, Lu? O que você acha? Uns três ou quatro pontos dessas características já é certo que é relacionamento abusivo, né? Sim, eu acho que também vê a frequência, entendeu? Vê a frequência, né? Começa a acontecer essas coisas no início do relacionamento. Peraí, presta atenção, é isso que você É, quer na sua vida? é o alerta, né? Já Porque começa. a tendência é piorar, né? Uhum. O cara que é agressivo, né? Aí a mulher ela tem a tendência de pensar assim, não, mas ele estava nervoso, por isso que ele gritou. Cara, sinto muito que ele está nervoso. Ele tem que aprender a lidar com os sentimentos dele, É. né? E aí, assim, o gritar é o primeiro passo. Uhum. Num outro dia ele tá mais nervoso, ele te empurra. Aí a mulher pensa assim: mas só empurrou, não machucou, né? No outro dia, dá um soco no armário. Mas foi no. Aí o homem ainda fala assim, né? O homem que é abusivo ainda fala assim: eu não bati em você, eu bati no armário. Eu bati no armário para não bater em você. Olha como eu sou bom, eu te protegia. É É. abusivo isso. É Entendi. agressivo. E ainda Vai tem chegar em esse, você, né? esse lado da manipulação, né, Lu? Porque ele vai manipulando de um jeito, onde ele vai minando as suas capacidades, a sua inteligência, a sua percepção, ele vai te minando, vai te diminuindo, vai tirando da sua energia, vai te sugando, e ainda por cima se te faz se sentir culpada. Né? Isso que você colocou, falou assim, olha Exatamente. como é que eu sou bom, viu? Eu ia te dar um murro, mas aí eu acertei, foi o armário. Para não bater em você, né? Olha como eu tenho controle de mim. Eu bati no Ah, armário para não bater em você. Eu tenho muito controle de mim. Eu sou um homem sério. Manipulação, né? A gente está usando exemplos, tá, gente? Exemplos que a gente escuta nos os mais atendimentos, comuns, né? exemplos que a gente escuta das amigas, exemplos que a gente já viveu, né? Então, assim, manipulação. Mas você vai sair para trabalhar e o nosso filho vai ficar em casa, né? Vai sair para trabalhar para ganhar isso, né? Tá manipulando, aí a gente volta lá.
que é isso? É o controle, tá te manipulando para te prender dentro de casa, Uhum. né? Vitimização. O homem abusivo, ele é muito vítima. Muito, muito. Como eu Ele é ouvi isso, muito. né? Eu ouvi assim, ah, você tá falando isso? Às vezes eu falava alguma coisa, era assim, ah, você tá falando isso? Que é porque você tá perto do seu pai e da sua mãe. Mas o meu pai e minha mãe estão em outro estado. Eu tô longe da minha família. Olha só, Tadinho, tá né? eu tô aqui sozinho e você faz isso comigo? Eu tô trabalhando, tô dando um duro para É, sustentar essas famílias e chego em casa, a louça não tá lavada, você fez quer isso? dizer, não podia Poxa. expressar uma coisinha assim, não podia expressar um sentimento, alguma coisa que não estava me fazendo bem. E aí o que eu vi era isso. Falei assim, você é uma ingrata. E aí, Você é né, ingrata. isso daí é anulação, né? O homem abusivo, ele te anula, né? Não, Ele te anula. anula. Ele te inferioriza, né? Eu lembro uma situação que eu vivi, que foi assim, eu gosto de samba, né? Eu gosto de carnaval, né? E eu sei sambar bem, tá? Ó, eu sei sambar bem. Aí tava com, tava lá na situação, aí o amigo da pessoa, caraca, a Luciene samba mais do que a minha mulher que é neguinha, né? Falou assim, caraca, essa mulher tem a senzala no pé, porque, porra, essa mulher loura samba e a minha mulher é neguinha, não sabe sambar. Aí, tipo, me exaltando pra caramba. Aí a pessoa que tava comigo, ah, você tá se sentindo, né? Só porque falaram isso de você. Gente, assim, tava me anulando numa coisa que a- o contexto dele, que era amigo dele, né? Curtiu, achou legal, tava valorizando. Então, assim, ah, não, ela que tá sendo a foda agora, ela não pode ser melhor do que eu aqui com os meus amigos. Então, vou baixar a bola dela. Né? E tem muito isso, É, né? não. Ah, mas você não é nem tão bonito assim. Ah, mas você engordou, por isso que eu arrumei uma mulher na rua, porque tá gorda. O É, que é isso, né? Que é isso, né? Isso é um absurdo, né? E é. assim, a gente escuta muitas mulheres falando isso. E não são mulheres de favela, de classe social baixa, não. São mulheres estudadas, mulheres que têm um conhecimento de mulheres que sabem que isso é abusivo Uhum. e E que não conseguem sair. tem até uma outra situação também que a gente já até comentou numa outra live, que é assim, tudo bem dele sair, sei lá, futebol, cerveja com os amigos. Mas a mulher não tem, porque a mulher ela tem outras coisas, né? Ela tem que estar fazendo as coisas, mas já fez tudo. Eu lembro que uma época comigo era assim, se eu quisesse fazer alguma coisa, alguma minha atividade minha, né? Eu só podia sair para fazer algo para mim se eu deixasse a casa impecável. Quer dizer, não tinha uma colaboração. É aquela coisa bem do. Não, a sua obrigação é essa, você tem que fazer isso, e para você fazer, senão era confusão na certa. E aí vem A todo o gente falou comportamento sobre isso ontem, né? feminino. A É. gente falou sobre isso ontem, né? E aí tem Sobre a todo, sobrecarga que a gente carrega. tem todo um comportamento também feminino, né, Lu, assim, que permite, que encaixa, né? Porque É, só ocupa um espaço quando existe esse espaço, né? exatamente. Assim, eu tenho muita cliente assim, né, que, como eu falei, que tem consciência, né? E aí
a gente fica assim, poxa, a pessoa sabe, a pessoa tem consciência, por que que a pessoa não sai? Aí por causa de questões de comportamento dela, né? Essa mulher, ela precisa curar o feminino dela. Ela só vai conseguir sair quando ela fortalecer esse feminino, né? Então, assim, as características dessa mulher que é abusada, né? Eu vejo que é muito comum essa mulher ter uma história de vida, né? Não estou generalizando, mas eu acho que é muito comum essa mulher ter uma história de vida de pais que eram extremamente controladores, Uhum. pais que eram cheios de regras, né? Que também achavam que mulher era para isso, mulher tinha que servir, que ensinaram a essa filha isso, É o modelo, né? né? Então, essa mulher, ela aprendeu que amor, né? A, o meu pai e minha mãe me controlam, né? Não deixa eu sair de casa, me prende, porque eles me amam. Porque os pais Uhum. falam isso pra gente, né? Exatamente. Os pais falam, não, tô te prendendo dentro de casa, não tô deixando você ir, eu não deixo você namorar porque eu te amo. É pro seu bem. É pro seu bem. Então, assim, a gente aprende isso dos nossos pais, né? Os homens não aprendem isso. Os homens não É. aprendem dessa forma. E os homens, eles são livres desde então, né? Então, é muito comum acontecer isso em mulheres com essa história de vida, né? Eu acho que também mulheres que tiveram muito caos na família, de agressões, né? De gravidez prematura, que sai de casa por causa de conflito familiar, né? Essa mulher, ela não tem um apoio da família. Então, assim, a única pessoa que ama ela é esse marido abusivo. Uhum. Sim, é ruim com ele, pior sem ele, ela fica. Exatamente. Porque, vamos lá, a família botou ela para fora de casa, o marido acolheu. Então ela fica. É aquela história, algum ganho ela tem, né? Então, inicialmente, Sim, ela tem um ganho para depois ela perceber que, na verdade, ela está numa situação muito parecida que ela tinha enquanto estava na casa dos pais. exatamente, exatamente. Então, assim, essa mulher, ela carrega muita culpa também, né? O homem abusivo, ele tende a colocar a culpa na mulher e a mulher pega a culpa, né? É, eu dei um soco no armário para eu não bater em você. Porque você não estava com a janta pronta. Ou porque você deixou a casa bagunçada. Aí ela, ah, foi porque eu fiz isso. O homem fala assim: eu tô nervoso por causa de você. E ela pega isso. Eu fiz isso que deixei ele nervoso. Ela assume essa culpa. Uhum. O que mais que a gente anotou? Olha, eu estou me lembrando aqui de uma outra situação também de abuso, né? É quando ele priva a mulher de estar não só com as amizades, mas também com a própria família. Então, eu já vi situações assim também. Tem Não muito, é? É tem aquela coisa muito assim de isso. quando a mulher está solteira, ela tem as amigas, ela tem, né? Porque também é uma característica dela, dessas que você está até colocando aí. E é assim, né? Quando ela entra no relacionamento, esse relacionamento é abusivo, uma das primeiras coisas que a gente percebe, principalmente para quem está de fora, né? Que são as amizades, ou a família e tudo, é que tirou essa pessoa do convívio. Então, só quem serve para ficar com eles, ou eles ficam sozinhos, é aquele casal que eles se bastam, né? E acaba se isolando por conta do abuso, né? Ela tem que fazer tudo, ou então é quando ele traz para
o meio dele. E não ele se insere no meio dela e o contrário, né? Até tira ela disso, não permite ela ter esse convívio com familiares e as amizades dela. Então também é muito comum isso que eu vejo nos Exatamente. relacionamentos abusivos. E isso são coisas, né, gente? Isso não se transforma nisso depois que casa, né? Nos primeiros meses, você pode É, observar alguns comportamentos, né? É importante que você observe e é importante que você coloque limites. É importante que você se posicione, né? Eu até comentei com você, né, Regiane, que eu teve uma situação que eu vivi com uma amiga que estava com um namorado que eu nem conhecia o namorado, mas só de falar eu já ficava meio cismada, né? E aí, sempre que ela era uma amiga que eu solteira, ela solteira, final de semana ela ia para minha casa, pra gente sair, pra gente fazer alguma coisa. Começou a namorar, começou a não ir final de semana pra minha casa, óbvio, porque tava namorando. Mas aí, o que que a gente fazia? Ah, vamos marcar de comer uma pizza durante a semana? Vamos marcar de fazer. E aí, eu comecei a observar é, que ela estava comigo comendo a pizza e conversando com ele no telefone, né? E eu falava para ela assim, ai, fala com ele que você tá aqui ocupada comendo pizza. E ele falava, e ela falava, e ele falava, ele não desligava, ficava. E ela ficava assim, ai, é porque ele gosta de mim. Ai, é porque ele me ama, Luciene, ele tá preocupado. Ele falou para quando eu chegar em casa, para eu ligar, para eu avisar que chegou, porque ele tá preocupado que eu tô na rua. olha, E aí a gente não conseguia conversar. Eu falei, é, cara, tem um monte de coisa pra te contar. E a gente não conseguia, porque ele ali, ele ali, ele ali, ele ali. E ele tinha comportamento de afastar ela dos grupos mesmo. pois é. Isso é muito comum, né? Então, assim, é muito comum. Vou tirar ela do contexto dela, vou inserir ela no meu contexto, porque aqui no meu contexto eu tenho controle, eu observo, eu sei de tudo, eu controlo. Ali no contexto dela eu não controlo, né? Uhum. Isso é controle, né? A mulher que sofre um relacionamento abusivo, ela é submissa, ela minimiza esses problemas, ela minimiza, ela é permissiva. Você lembra de mais alguma coisa que a gente Então, conversou, eu lembro Regiane? assim, uma Tô das vendo os coisas comentários aqui. é muito sentimento de culpa, né? Essa questão de ser permissiva, ela traz muita culpa, né? E essa culpa, ela pode, isso eu posso falar até, né, trazendo da astrologia kármica, a gente tem alguns karmas que mostram isso também. Essa culpa, às vezes, a pessoa traz um karma de abandono em vida passada, sabe? Então, assim, isso dentro da astrologia. Então, a gente identifica assim também, mas muita coisa também vem do seu ambiente familiar, das heranças, né? Dos valores que são passados, né? Então, do tipo assim, por que que você está reclamando dele? Ele faz tudo para você, né? Ele te dá presentes, que é outro ponto que a gente até conversou, né? Então, assim, é muito comum o cara, quando sabe que está sendo abusivo, que ele passa do limite, que vê que machucou e tudo mais, como é que ele segura essa mulher? Dando presente, paparicando, e tá aquela coisa assim para mascarar, que é a manipulação também. Né? Então, isso também Sim, a gente vê muito. E você sabe, assim, que eu acompanhei, né? Eu tenho uma cliente que eu estava acompanhando, que estava fazendo terapia, e ela trouxe para mim o quadro familiar. Então, dentro desse quadro, que não existe uma coisa que é única, né? A gente vê como é que acontece toda a dinâmica familiar que justifica muitas vezes esse tipo de relacionamento. Então, no caso dela, ela trazia dentro, né, assim, da família de pai e mãe. A mãe, ela tinha características
é síndrome, né, que chama da narcisista, né, uma síndrome narcisista, que tem todas aquelas características também que reforçam a filha que era, né, a que estava no relacionamento abusivo. Então, a mãe era narcisista, o pai era dependente emocional, né, e ela, como filha, né, assim, vindo do resultado disso, ela tinha características de codependência. Então, assim, até esse nome codependência, né, ele vem da dependência das pessoas que têm a dependência química, a dependência alcoólica, essas coisas. Então, o codependente é aquela pessoa que se coloca ou se acha ou se sente extremamente necessária para o bem-estar do outro. Então, a mulher que normalmente passa pelo relacionamento abusivo, no caso, essa pessoa traz isso, né? O pai com a dependência emocional e a mãe com uma síndrome de narcisismo, né? Então, o narcisista é aquela pessoa que ela é o centro das atenções, né? Ela também tem uma coisa do sugar, então só ela que sabe fazer certo, só ela que merece o reconhecimento, só ela que é a boazinha da história. E quando algo não agrada a ela, a pessoa é ruim, né? Então tem todo, não tem empatia. Então essa pessoa traz isso que já vem da mãe. Então aquela filha tinha essa codependência que é uma necessidade de agradar pai e mãe. Se ela traz isso com pai e mãe, como é que ela vai levar isso para o relacionamento da mesma forma? E aí encontra uma pessoa com esse histórico de dependência emocional do pai, de narcisismo da mãe, é um prato cheio para um relacionamento abusivo, onde atrai, né, o relacionamento, no caso parceiro que é abusivo, muito semelhante com o quadro de quê? Da mãe narcisista, né, que tem que fazer tudo por ele, que senão ela é má, então é colocada como uma boazinha, que tem que ser, senão a pessoa se sente realmente lá embaixo, né? Então Então, assim, existe uma correlação desses perfis, né? sim, com certeza, né? Eu acredito o seguinte: a gente está sempre alimentando as nossas neuroses, né? Então, se a gente está com o outro, com aquela pessoa, a gente está infeliz, está insatisfeito, o que que acontece que eu me mantenho com essa pessoa mesmo estando infeliz, insatisfeito? Eu estou alimentando a minha neurose, que que é essas crenças familiares, que é Uhum, eu carregar a culpa, que é eu entender o controle como amor. Estou alimentando. Então, exatamente. assim, como sair de um relacionamento abusivo é tratamento, curando esse feminino ferido, né? É, eu atendi um dia desses uma mulher que ela descobriu lá que o marido tá traindo ela. E 15 anos de casamento, por aí, bastante tempo, 15 anos de casamento, filhos, nananã. E o marido falou para ela assim: ai, é só distração. Você é o amor da minha vida. Eu só fui para me distrair. Ele deixou claro no para ela, ele deixou claro que ele vai continuar, que ele vai continuar traindo ela, porque ele precisa dessa distração, porque é coisa de homem, né? Uhum, E ela, assim, na terapia, ela traz assim: como que eu faço para ele mudar? Porque eu amo ele, porque a gente tem filho, a gente construiu uma família, a gente construiu como que eu faço para ele mudar? Assim, a pessoa não está disposta a mudar. Esse homem, ele não quer mudar, ele é abusivo,
né? Ele tá sendo claro, tá sendo até honesto, né? Tá sendo honesto. Ele É. deixou claro ali para ela que ele vai sair, né, para se distrair. Ele não quer mudar. E aí, né, eu questionei ela algumas vezes, né? O que que você quer? Ah, eu quero meu casamento se. Quando tem o se, eu tenho meu casamento se alguém fazer alguma coisa, se tem alguma condição. Cara, Uhum. é o caminho para o fracasso. É um caminho para o fracasso. Quando tem se e mais, preste atenção. Ah, ele gritou comigo, mas É, eu é, fiz isso e aquilo. Então, assim, se você está falando muito se e muito mais, presta atenção nisso, entendeu? exatamente. Presta atenção. É o caminho para o fracasso. Tem um comentário aqui, deixa eu ler. A Natane falou que acredita que muitas de nós não reconhecemos com facilidade a violência psicológica. É feito de forma muito velada. Sim, é o que a gente falou no comecinho, não sei se você estava presente, né? Que isso não é coisa só de classe baixa, de favela, de mulheres que não estudaram. Né? Eu acho até que é muito mais grave no nosso nível, É porque porque é muito envolve mais poder, velado. né, envolve poder também, né? É uma coisa do. Não tem uma coisa assim? Eu vejo muito essa questão do poder, da manipulação, aquela coisa assim, do psicológico. Talvez em outro grupo seria uma questão mais física, mas aqui usa um lado muito psicológico, que é muito manipular, muito da manipulação, né? Então tem uma coisa assim, muito da inteligência também, né? Aquela coisa assim, muito da Tem, menina, estratégia, né? tem. E isso aí, a pessoa ela sabe o que está fazendo, assim, no momento que ela tá articulando aquilo, ela sabe exatamente os meios que ela está utilizando, né? Exatamente. Porque é muito E é tão sutil. manipulado, isso, e é tão manipulado que é assim, você questiona, a pessoa fala assim, mas você acha que eu faria isso com você? Gente, eu já Né? escutei isso, gente. Peraí, eu sou uma mulher estudada, né? Eu já vivi isso, né? Mas você acha que eu seria capaz de fazer isso com você? Aí a mulher volta e pensa, ah, não, ele não faria não, né? Uma cliente que eu tenho ficou roxa no braço porque o marido apertou. Gente, se apertou e ficou roxo, machucou. Não precisava nem ficar roxo. Só de apertar já é uma agressão. É... E aí ele falou para ela: Mas você acha que eu seria capaz de te machucar, de te bater? Aí a pessoa se apega à culpa, né? A mulher se apega à culpa, né? Não, imagina, ele não faria isso. Ou então, mas ele me apertou porque eu falei não sei o quê, que irritou ele. Aham. Né? Tem outro comentário aqui. A Eliane falou: às vezes a mulher aceita um comportamento abusivo psicológico por questões financeiras. A gente falou sobre isso É. também, assim, a Medo de ficar mulher que às sozinha, né? vezes medo de ficar sozinha, às vezes a mulher que saiu de casa às vezes muito muito cedo e que não tem um suporte familiar, né? A mulher que é sustentada, né, que não tem uma renda, às vezes, muitas vezes sim. Deixa eu ver, tem outro comentário aqui. As ameaças também. Se você fizer isso, eu vou arrumar outra na rua. Deixa a mulher desesperada. Sim, aí esse tipo de ameaça, né? Se você fizer isso, eu vou arrumar outra na rua. Ou seja, eu arrumei a outra na rua porque você fez isso. Uhum. Não é porque eu sou um galinha, não, entendeu? É porque você fez Ou isso. ameaça terminar, né? Ou então ameaça. Eu vou embora, né? Assim, nem começa.
Você nem começa com essa história, porque senão a gente vai parar aqui, né? Já ouvi assim também. Aí eu vou embora. Eu vou embora. Eu tive um casal de cliente que o marido sempre fazia isso. Sempre fazia isso. Aí teve uma hora que ela já tava de saco cheio, ela falou, ah, então vai embora. Ele surtou. Nossa. Ele surtou. Ele surtou. Aí veio para atendimento para fazer as pazes, porque queria resgatar aquele casamento. Eles ficaram anos casados e ele sempre falava isso. Aí, no momento que ela se fortaleceu, aí ela falou: vai embora. E ela falou É. para ele: não quero mais. Aí, sabe o que que eu lembrei, Rejane? Daquele conto do Barba Azul, né? Por que que a gente Ah, é está falando ótimo, muito ótimo. Muito desse apropriado. conteúdo? A gente está falando muito dos contos do Mulheres que Correm com Lobos, né? Porque esse livro é sensacional para a gente refletir, para a gente pensar sobre como que a gente está se posicionando como mulher, para a gente curar mesmo, né? Para a gente olhar para a gente se curar. Como que eu vou resumir, bem resumindo, como que é o conto do Barba Azul, né? São três irmãs, né? Que aí conhecem o Barba Azul. E aí elas ficam assim, ai, mas ele tem barba azul. Ai, ele tem barba azul. Não, o cara tem barba azul. Aí uma se apaixona e começa assim, ah, mas nem é tão azul assim. Ah, não é nem tão estranho. Ai, gente, demais, Ah, né? mas é só um pouquinho azul. Ai, Aí, na história do conto, é, eles se casam, essa que achava a barba dele pouco azul. Eles se casam e aí ele tem um castelo lá, que ele vai sair do castelo, deixar ela no castelo e dá um molho de chaves para ela, várias chaves. E fala para ela assim: é, você pode entrar em qualquer lugar, você pode circular por toda a casa. Você só não pode entrar naquela porta que a chave é uma chave pequenininha. Aí tá, ele vai embora. Aí ela, as irmãs dela, né, ali, aí uma das irmãs abre essa porta e elas entram. Quando elas entram, elas dão de cara, assim, com corpos, com muito sangue, né? E elas ficam horrorizadas. E a chave pequenininha suja de sangue. Elas começam a lavar, tentam de tudo para tirar, não consegue tirar. Aí ele volta. Quando ele volta, a primeira coisa que ele faz é pedir as chaves. E aí, como elas não conseguiram tirar o sangue, elas tiram aquela chave pequenininha achando que ele não ia perceber, porque tinha muita chave. E ele logo percebe. E ele fala: cadê a chave pequena? Aí ela: eu estava caminhando na floresta e eu acho que eu perdi. Nem percebi que eu perdi. E ele fala para ela assim: não, você entrou lá. E eu te falei que você não podia entrar. Era a única coisa que você não podia fazer e você fez. Agora que você fez, eu vou ter que te matar. Ou seja, né? Aí o conto traz uma reflexão assim. Ele não tá matando ela porque ele é um assassino. Não. Ele tá matando ela porque ele deu uma ordem e ela descumpriu essa ordem. a culpa é dela. A culpa é dela, né? Tem muito isso também. Você já viu Bom Dia Verônica, uma série Bom Dia Verônica? Não. Gente, olha, fica a dica aí. Bom Dia Verônica, é uma série que tem na Netflix. Super pesado, mas é muito, muito, muito abusivo. Acho que todo mundo tem que. É a mesma coisa, né? Então, é isso, né? A gente vive isso o tempo todo nos nossos relacionamentos. Sim, é Ah, muito eu fiz sutil. isso porque você fez aquilo.
O problema é quando isso Olha, cai na não normalidade, né? Se caiu na normalidade, é um perigo. é exatamente. Não sai de casa sozinha. Se você sair de casa sozinha, eu não vou gostar. Aí a mulher sai de casa, vai tomar um café com as amigas, acha que não tem problema. Ah, agora que você saiu de casa sozinha, eu também vou pra farra, vou encher a cara, vou sair sexta-feira, voltar só domingo, Uhum. né? Isso é extremamente abusivo. Tem outro comentário aqui, da Amanda. O namorado de uma amiga não permite que ela use esmalte de cores escuras. Sim, gente, muito. Outra aqui. Vivi isso bem nova e é terrível, é triste demais. Já vivi Um isso também. sentimento de solidão porque tinha vergonha e não tinha jeito para falar sobre isso. Assim, sabe o que que eu acho? Assim, como a gente no começo da live que a gente falou que isso vem assim de gerações, né? Eu acho que toda mulher vive um relacionamento abusivo, né? Pelo menos já viveu algum relacionamento abusivo, né? Porque se a gente voltar lá, né? A gente pode não viver hoje porque a gente tem consciência, mas eu acho que se a gente voltar lá na nossa adolescência, aqueles namoros de adolescente é muito abusivo, Uhum. né? Pelo menos na minha época eram. Todos os meus, os das minhas amigas, todos eram muito abusivos. Tanto da parte da mulher quanto da parte da menina do menino, entendeu? E eu acho que todo mundo tem essa experiência na vida. Deixa eu ver se tem mais aqui. A Rosa está comentando aqui. O homem dá sinais, a gente não percebe. A gente não percebe. Quanto mais segura for a mulher, mais fácil identificar os abusos. Sim, É. porque assim, quanto mais segura for a mulher vai virar pro cara e vai falar assim: não, olha só, você tem que me matar, o Barba Azul, né? Você tem que me matar, não é porque eu entrei lá, não. Você vai me matar porque você quer me matar, né? Uhum. Você quer me matar. Sabe Você uma vai me matar coisa, porque você é agressivo. sabe uma coisa que eu vejo muito também, assim, é quando a mulher que ela tem esse relacionamento abusivo e ela traz um comportamento codependente, ela fica naquela postura de que eu vou resolver o seu problema. E aí toma uma postura meio como mãe, acha que tem que, tipo, ensinar, educar, né? Terminar de criar. E isso aí ela vai entrando numa ilusão tão grande que isso vai só piorando, né? Então ela começa a querer entender a vida dele. Não, eu entendo. Aí começa a procurar coisas relacionadas à autoajuda, aí começa a justificar. E aí só vai alimentando cada vez mais, o abuso vai aumentando e ela, quando vai ver, ela já está ali presa numa situação e ela não entende depois, né? Como é que chegou naquele ponto? Porque ela estava o tempo todo ali tentando curar algo que não era para ela curar. Na verdade, a melhor forma dela curar essa situação não é curando o outro, né? Porque o codependente é aquela pessoa, para quem não sabe aqui, é aquela pessoa que acredita que ela é a salvadora da pátria, é aquela coisa assim, né? De que você precisa de mim e eu vou te salvar. Eu vou te tirar dessa situação. Ele tá nervoso, então eu vou acalmar. Eu vou fazer um chazinho, vou fazer um negócio, né? Aquela coisa assim, vou fazer massagem, né? Então, assim, não que não tenha esse relacionamento carinhoso, não é isso. Mas tem que saber em que momento que está se colocando isso, né? Em que situação que tá trazendo essa postura, né? Esse comportamento, para não ficar nisso no sentido de se achar extremamente necessária, você precisa de mim, eu vou cuidar de você, e aí ela só se humilha mais, ela só se rebaixa mais, e o abusivo vai se aproveitando disso e vai se alimentando disso cada vez mais, né? Então isso vira uma Exatamente. grande frustração.
E é uma coisa assim que a Exatamente. gente, a mulher, ela tem um lado muito do cuidado, do nutrir, né, que é natural. Mas tem que ver quando isso está em equilíbrio ou não, porque quando está em desequilíbrio, se a mulher é só a mulher que tem essa postura, é só ela que está alimentando e não está recebendo de volta, aí isso é abusivo. Nada, não tem problema O que nenhum em nós falamos fazer. ontem, É, né? O que a gente falou ontem, a gente falou né? isso A ontem, gente tem o exatamente. dom de cuidar, isso é natural. Mas espera aí, tem que ter uma troca, tem Se que ter um não está equilíbrio. recebendo de volta, só faz, 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 aí realmente existe um problema. Aí é um alerta. Aí tem que buscar o equilíbrio, né? E a forma de buscar equilíbrio é se voltando. A gente falou muito disso ontem também, né? É se curar, curar o feminino Sim, é fazer o se cuidar. A gente falou disso tudo ontem. e aí, assim, a mulher, né, quer saber se tá com o feminino ferido ou não. Presta atenção nas doenças que você tem, Perfeito. né? Presta atenção se você tem doenças no útero. Perfeito. Doenças no útero é sinal grave de feminino ferido. Sinal grave. Assim, o nosso útero ele mostra pra gente, né? O útero chora, né? Presta atenção nisso. Como é que tá a sua menstruação? Né? Você tá sentindo muita cólica? O que que tá acontecendo na sua vida? Né? O útero mostra pra gente, né? Então, se a gente tem muita doença no útero, presta atenção na sua vida, né? Tem um outro comentário aqui que a Tati colocou. A gente fica tão diminuída que se descaracteriza e acaba deixando para trás nossa própria essência. É, Exatamente. Por isso que a sugestão, né? Por isso que terça-feira a gente vai fazer um workshop que vai ser fechado, que a gente vai falar os caminhos para a gente resgatar a nossa essência. A Rosa comentou: como podemos alertar uma amiga que está em um relacionamento abusivo? No caso, alertá-la, olha, é difícil, né? é difícil. É difícil, é muito difícil. Assim, essa história da minha amiga que eu contei aqui, né? Porque às vezes a mulher ela não quer enxergar. É, Como mulher tem aquela questão de competição que a gente falou lá na terça-feira, né? Às vezes a mulher, na ignorância dela, pensa assim: ah, tá feliz, tá com inveja porque eu tô feliz. Assim, como que eu faria, né? Como eu fiz com a minha amiga lá, a gente tava na pizzaria. Ah, fala com ele que você tá ocupada, né? Ah, mas não pode? Você não pode usar esmalte vermelho? Mas por quê? Fica tão bonito. Vai fazendo perguntas que façam a pessoa refletir. uhum, Mas, assim, não necessariamente essa pessoa vai entender e vai seguir o seu conselho, né? Não necessariamente. Agora, se a pessoa é aberta, né? Eu tenho isso nas minhas amizades, né? Hoje em dia, né? Algumas amigas, eu tenho a liberdade de falar claramente. Né? Tem uma amiga minha que eu falo assim para ela: ih, você só trocou de problema. Você tá com o mesmo. Você só trocou de exatamente. objeto. Por isso Você é que tá com o mesmo problema. por isso que quando sai de um, precisa fazer a cura para depois entrar numa outra situação fortalecida, né, transformada, reconectada, porque Eu senão é acho muito super fácil. importante. Eu acho super importante quando a gente sai de uma relação. Eu acho isso importante para homem e para mulher, sabe? Quando sai de uma relação, se limpa primeiro, faz a cura, faz sua cura, né? Entra num momento introspectivo para entender assim o que foi o seu lado de errado naquela relação.
Porque senão a gente repete, quando a gente emenda relações, a gente só troca o objeto. O problema continua o mesmo. Geralmente é assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, tem mais alguma pergunta? Tem uma pessoa que falou aqui que tem muitos relacionamentos assim. É, você e a maioria. A maioria. Tem uma pessoa que falou: eu já vi marido que manda a mulher ligar a câmera para ver onde ela está. Sim, e tem mulher, tá? Hum, Que também faz isso. Então, o abusivo pode ser dos dois lados. A Solane falou: meu ex só me ligava de chamada de vídeo. Gente, isso é controle, né? Isso é. é. Ó, outra pessoa, parece que está fazendo uma leitura da minha vida. A gente está fazendo uma leitura da sua vida e de um monte de mulher. Ah, aqui, deixa eu ver. Que tal um grupo de discussão sobre o livro? Ele é ótimo. Então, é esse que vai ser o trabalho proposto na terça-feira. É isso, eu não ia nem falar, né? Mas você falou, então, a proposta. Eu ia apresentar isso na terça-feira, né? A proposta do workshop, né, vai ser um grupo de estudos sobre esse livro, né, que a gente vai lançar aí para vocês, lançar essa sugestão na terça-feira. Tá, Rosane colocou. Abusivo é o resultado do desequilíbrio total. Quando tá abusivo é porque tá em desequilíbrio. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Mais alguma dúvida, gente? Quer falar mais alguma coisa, Regiane? Eu não tô lembrando de mais nada. Acho que a gente É, falou pra caramba, né? até trouxemos alguns pontos, né, dos outros dias, porque uma coisa está relacionada à outra, né? E a gente vai estar falando depois sobre como a gente vai fazer as pazes com esse masculino, porque assim, a gente falou muito do quadro da mulher que traz essa predisposição, esse histórico familiar, né, de viver esse relacionamento abusivo. Agora, e o lado do homem? Né? Assim, será que ele é de Uhum. todo mal? Ele é assim porque ele quer? Ou ele é assim? Por que que ele é assim, né? Por que que ele chegou nesse ponto também? Será que ele é tão perverso assim? Né? Então a gente vai falar disso amanhã, né? É amanhã? E assim, amanhã o tema da live é fazendo as pazes com o masculino. Assim, a gente não tá aqui para anular o masculino, né? É entender o lado do masculino também. Então, assim, hoje, gente, é muito mais fácil ser mulher do que ser homem, né? A gente busca ajuda, a gente pede ajuda, a gente busca mais trabalhos terapêuticos, a gente tem mais grupos de discussão sobre feminino, sobre tudo. E o homem, né? O homem ainda tem essa questão, assim, do machismo, do que não pode, do que é coisa de mulherzinha, né? Então, assim, os homens, eles também estão precisando muito de ajuda, Uhum, né? Assim, não somos nós que temos que dar essa ajuda para ele, sabe? Não somos nós, a mulher, a esposa, que tem que criar o homem para ser homem. Não. O cara tem que buscar, né? O cara tem que correr uhum. atrás disso, Até porque é né? uma Então, coisa assim, os que homens também estão precisando. isso é uma cultura muito do que eu ouvi da minha avó. Né? É aquela coisa assim que a gente estava falando dos comerciais, né? Dos anos 50 e Aham. tudo, mas era muito essa situação assim, você tem que terminar de criar, né? Homem, você tem que ensinar as coisas, Eu já escutei isso também. não Eu é? vou falar sobre eu vou falar sobre essa minha experiência no sábado, que tem mais a ver. Mas aí tem isso, né? Acho Então, Eu acho que foi, né? Eu acho que por hoje foi, né, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Ou coloque agora o cálice para
Assim, quem depois ficar pensando, tiver alguma dúvida, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, tá? De manhã eu abro ele para quem quiser comentar. Então comenta lá, quem tiver no grupo pode comentar lá. E assim, a gente quer saber o que que fez sentido para vocês, né? Como que vocês se sentiram, né? Escutando isso. Hoje foi uma live longa, né? Mais do que a gente planejou. Mas como que vocês se sentiram? Então, assim, manda no direct pra gente, ou pra mim ou pra Rejane, né? Manda no direct pra gente o que que fez sentido para vocês, né? Qual foi o insight que vocês tiveram hoje? Porque a gente quer saber, porque é assim que a gente sabe que o trabalho deu retorno. Tem mais uma observação aqui. Eu vejo que o maior papel da mulher numa relação abusiva é gerar harmonia. Ela só vai conseguir combater o abuso com o aumento da harmonia. Ela tem que ser harmônica, né? Mas Ela tem que se harmonizar primeiro, né? Porque se ela não tiver harmonizada com o feminino dela, se ela não se harmonizar internamente, ela não vai conseguir levar isso para a relação. Então é a cura dela primeiro, para depois curar a relação. Ninguém sara briga com briga, né? Mas a questão às vezes, mesmo ela sendo harmônica, o outro não quer, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. É. Às vezes, eu, Luciene, eu sou uma pessoa que eu sou muito harmônica, né? Nas relações, eu sou assim. Mas às vezes o outro não quer. Exato. E aí, se insistir, já é sinal de quê? Já é um sinal de estar caminhando para uma codependência, porque se coloca na posição de necessária, de que eu vou dar um jeito, né? De que vai dar, que a pessoa está com a situação na mão. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Exatamente. Então, acho que a gente fica por aqui, né, Rejane? Então, amanhã, 9h05 da noite, de novo, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, estaremos aqui. Isso, Né? Amanhã vai ser se a live hoje hoje masculino. Isso, porque se a live hoje fez sentido para vocês, amanhã vai ser o complemento do que a gente trouxe aqui hoje, que aí vai ser as pazes, né? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode entender o lado do outro? Por que que ele traz isso também, né? Esse quadro aí, essa tendência, esse perfil, né? Todo esse comportamento do abuso, né? Uhum. Sim, com certeza. Então, muito obrigada a todas que estão aqui, quem encaminhou para as amigas, tá? E não esqueçam de mandar no direct pra gente o que que fez sentido para vocês, tá? O que que vocês acharam. Bom? Até amanhã, então. Até Tchau, amanhã, Rejane. gente. Tchau, Tchau, um meninas. beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.